adoeceu e acabou falecendo. E a Bíblia também não vai mencionar quantos anos ele tinha. Quantos anos ele tinha quando seu pai morreu, se ela criou sozinho. Nós sabemos que a perda de uma mãe com um filho é muito grande. Essa mulher, ela sofreu com a doença, com a morte do seu marido, ficou viúva. A Bíblia também não menciona a morte, o motivo da morte do seu filho, mas ele acabou falecendo. Então essa mulher, ela teve que passar por dois processos, ela teve que passar por dois velórios, pela perda de duas pessoas queridas, que foi o seu marido e seguramente o seu filho. Então essa mulher, depois de ter seu filho ter adoecido, seu filho ter morrido, depois de ter velado seu filho, ela vai em direção, a Bíblia não menciona, mas provavelmente em direção ao cemitério, onde seria sepultado aquele rapaz. Só que no meio do caminho, essa mulher encontra com Jesus Cristo. Jesus Cristo vinha subindo. Jesus Cristo olha para o olhar daquela mulher e vê um olhar de tristeza, de fraqueza, obviamente, perdeu seu filho. E Jesus, com toda a autoridade, olha para ela e diz: mulher, não chores. Provavelmente as pessoas que acompanhavam ali aquele enterro poderiam pensar em seu coração: mas como é que o cara fala um negócio desse? A mulher veio para enterrar o filho, não quer que chore não, né? Só que era Jesus o Nazareno, aquele que venceu a morte. E ele disse em forma de consolação, a Bíblia vai dizer que Jesus intimamente chorou em seu coração por aquela mulher. E Jesus olha para ela com toda a autoridade e diz: não chores, mulher. A Bíblia diz que Jesus pega na mão daquele rapaz e diz: jovem, levanta-te. E ele levanta os seus olhos e começa a conversar com o Senhor. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que há um tempo para todas as coisas. Essa mulher precisou passar pelo processo de luto, precisou passar pelo processo de vela, que é velar o corpo daquela criança. Precisou passar pelo processo de ir até o cemitério para encontrar com Jesus. E logo depois veio a bonança. Quem não se lembra de Lázaro? Quem não se lembra de Lázaro? Lázaro era um jovem que a Bíblia vai mencionar que Lázaro era amigo de Jesus. Eles tinham amizade. Tanto até que quando as pessoas vão informar a Jesus que Lázaro está doente, quando Marta vai avisar a Jesus que Lázaro está doente, ela não chega e diz: Jesus, Lázaro está doente. Ela chega com uma intimidade maior e diz: Jesus, aquele a quem tu amas, aquele teu amigo, está enfermo, está precisando de ti. Porém Jesus disse: Marta, fique tranquila, esta doença não é para a sua morte. Então, certo dia até eu e o irmão Claudinei e o irmão Adriano conversávamos ali, que segundo os historiadores, a distância de onde Jesus estava e a distância até onde Lázaro estava doente não era muita. E segundo alguns historiadores, os costumes daquele tempo, a pessoa, logicamente, a medicina não era tão avançada como é hoje, a pessoa tinha que ser dada por morta após 3 dias para ser certificada que ela morreu. Então, Lázaro acabou falecendo e Jesus também não foi ao seu sepultamento. Imagina, as pessoas, sempre vai ter gente para reclamar, as pessoas iam lá, era amigo dele, andava com ele, tinha amizade com ele, não veio nem aqui, nem fazer uma oração pelo homem, e quando o homem morreu, nem veio sepultar o homem. As pessoas sempre vão falar. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, sendo como Filho de Deus, sabia que havia um tempo certo para chegar até Lázaro. Então, após o 3º dia, Jesus Cristo vai em direção, não mais aonde Lázaro estava
enfermo, mas sim ao sepulcro, onde ele já tinha sido sepultado. Então Jesus chama a Marta. Marta simplesmente olha para Jesus: Jesus, já é tarde, Lázaro já faleceu. Aí Jesus disse: Marta, me mostre onde ele está sendo sepultado. Onde ele está sendo sepultado. E Marta diz: Senhor, vamos lá, mas está até cheirando mal já. Humanamente, Marta tinha razão. Segundo a medicina, após o primeiro dia de morte, a carne humana começa a soltar dos ossos, começa a inchar, começa a apodrecer. Após o segundo dia, já fica daquele jeito. E após o terceiro dia, você já sabe, né? A massa cefálica já tinha derretido, já tinha, né? Fisicamente, humanamente, era impossível Jesus chegar naquela hora. Para nós, para as pessoas que estavam ali observando, Jesus Cristo tinha chegado atrasado. Falou: qual a hora que esse cara vai chegar? 3 dias depois, o homem já está fedendo. Mas simplesmente Jesus chega, manda retirar aquela tampa, e simplesmente olha para aquela tampa e diz: Lázaro, venha para fora. E a vida retorna ao corpo de Lázaro, e Lázaro sai. E grande foi a bonança naquele dia. Mais uma vez, Jesus Cristo mostrou que até na morte há um propósito. Nós sabemos que nós nascemos e que um dia vamos morrer, mas nunca nos conformamos com o dia que esse dia vai chegar. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por uma prova hoje, às vezes nós vemos um irmão na prova, às vezes as pessoas já olham e dizem: ali está em pecado. Pode ver que ali tem alguma coisa errada. Tem condição numa prova dessa? Mas se nós formos olhar para a Bíblia, Jesus Cristo foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Muitas vezes Deus mesmo coloca nós numa prova. Aquela doença foi Ele que permitiu. Essa prova financeira é Ele que está permitindo. Me lembro de Jó, quando Jó clamava por Deus, e Deus dizia: não vou falar com você, somente depois que a prova passar eu vou falar com você. Então, para tudo isso teve um tempo de espera. E a vida é assim, jovens. Um dia a bênção vai nos avançar, um dia ela simplesmente vai bater na nossa porta, e outros dias nós vamos ter que correr atrás. Eu também lembro